Olá, professor Leonan. Olá, turma. Eu me chamo Lorena Leitão, eu sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unigran Rio e hoje eu vou apresentar o tema chamado Viga Vagão. O presente trabalho ele tem o objetivo de mostrar um pouco sobre esse sistema estrutural, né, através da sua explicação, passando pelo seu contexto histórico, seu conceito, suas tipologias, indo até um exemplo de como ele é aplicado na prática e, por último, seu pré-dimensionamento. Antes de mais nada, a gente precisa saber da onde esse sistema estrutural se derivou, né, o seu contexto histórico. O sistema de vigas vagonadas, ou chamada viga vagão, ele se deriva diretamente do seu uso durante muito tempo como apoio estrutural para a sustentação de vagões de trem. Nessa situação, o tranco horizontal que todo o cabo exerce aos apoios é absorvido pela própria viga, convertendo em apenas cargas horizontais nos apoios. Esse sistema ele esteve presente na construção civil por meio da execução das primeiras pontes e viadutos em ferro fundido no Reino Unido e posteriormente aqui no Brasil. A gente pode perceber aqui o sistema de vagonagem sendo utilizado no viaduto Gauntlet, no Reino Unido, e aqui na ponte Paraíba do Sul, em São Paulo. Além disso, a partir dos anos 70, as estruturas vagonadas elas começaram a ser utilizadas com bastante frequência na arquitetura contemporânea, né, com a tendência high-tech, que tinha o conceito de usar, né, a tecnologia a seu favor para que coisas extraordinárias fossem construídas. A gente vê aqui nesse exemplo a ponte Metro West no Life Valley. Ela foi criada com essa concepção, né, com esse sistema estrutural, devido ao seu potencial visual muito grande, trazendo uma sensação de leveza e devido à sua viabilidade econômica muito alta. Depois disso, a gente entra no conceito de viga vagão. O que é uma viga vagão? A viga vagão ela é uma associação de uma viga de alma cheia com cabos. Ele é um sistema composto por uma barra horizontal, né, ou uma viga principal de seção retangular, montantes e tirantes. Os mais usuais são os cabos, né, que são posicionados na extremidade da sua peça. Esses tirantes eles são utilizados para atuar na diminuição de esforços de flexão e deformação da sua peça, permitindo assim a diminuição da altura da viga, essa aqui, ó, sendo vigas de concreto, vigas de madeira ou até mesmo de aço. Junto com os cabos de aço que são posicionados na parte inferior da peça e apoiados por montantes tracionados que permite que grandes vãos eles sejam vencidos, mantendo uma menor seção possível da viga. Nessa figura aqui, a gente pode ver que a própria viga ela absorve esses impulsos horizontais provocados pelos tirantes, que acaba resultando em cargas verticais nos seus apoios. Em razão disso, a viga ela deve ser feita de um material resistente, como eu havia falado, né? Resistente à compressão, como o próprio concreto armado, madeira ou até mesmo o aço. E tração requisitadas, reduzindo assim os momentos fletores presentes. Então, quando ela se compara a uma viga tradicional, a viga vagão ela é mais eficaz em relação às necessidades de absorção das forças de compressão e tração, né, que elas são requisitadas, reduzindo
assim os momentos fletores presentes, como eu havia falado anteriormente. Depois disso, a gente pula para os tipos de viga vagão. Esse sistema ele possui 3 classificações tipológicas em relação ao número dos seus tirantes. São elas: a triangular, onde nessa estrutura há somente um montante na parte inferior; a trapezoidal, onde há a presença de 2 montantes na parte inferior da estrutura; e a parabólica, que há a presença de 3 ou mais tirantes na parte inferior da sua estrutura. Em relação ao elemento principal, a classificação das vigas, elas se dividem em 3. A unidirecional, em apenas uma direção; a bidirecional, em 2 direções; e a multidirecional, em 3 ou mais direções. Então, ocorre que várias vigas, elas são posicionadas em direções diferentes, opostas, e os seus tirantes, eles resultam num único montante, eles vão de encontro a um único montante. Tirante, falei errado, desculpa, tirante. Bom, eu trouxe aqui um exemplo de construção residencial onde esse sistema ele é utilizado. Esse exemplo ele se chama Casa Grelha. Esse projeto ele foi projetado pelo escritório FGMF Arquitetos em 2007 e teve sua construção findada em 2017. Ele se localiza em São Paulo, mais precisamente na Serra da Mantiqueira, em um terreno irregular, com desníveis. E o projeto ele se desenvolveu a partir de 3 questões demandadas pelos seus clientes. A primeira é o desejo e a demanda por um único pavimento. A segunda, que era estabelecer uma relação direta com o terreno e a natureza. E a terceira era a necessidade de se observar a privacidade dos familiares envolvidos. Outro fator muito importante que foi levado em conta nessa situação foi a umidade do terreno, porque ele fez com que a casa ela se elevasse através de pilares e das vigas vagão. Bom, então, para evitar um número excessivo de pilares nos quase 2.000 metros quadrados de projeção de estrutura e para conseguir tomadas visuais mais abertas, que era a demanda dos clientes, foi utilizado esse sistema de viga vagão a cada 2 módulos com 11 metros de comprimento cada. Então, a gente observando é um vão bem grande relacionado quando se comparado a um sistema de vigas convencionais, né? A gente olhando por esse lado, vigas convencionais não conseguiriam suportar vencer um vão tão grande como esse, sem que pusesse pilares ali no meio. E é bom ressaltar que essas vigas elas foram executadas em aço cortêmio e, como eu falei, possuem um vão, né, de 11 metros de comprimento. Aqui eu trouxe outras fotos, sendo uma delas um croquis do projeto, onde o escritório ele fez o projeto mostrando, né, aonde ficaria cada coisa. Nele a gente consegue perceber que foram usadas grandes portas de vidro, né, para que a luz natural ela entrasse e a ventilação também. Desce uma tomada visual bem grande do exterior. Foi utilizado um terraço-jardim também, um pergolado em madeira, espelho d'água e os pilares e as vigas para a sustentação da casa e para a elevação dela nesse terreno irregular. Então a gente vê que é uma construção que tem um contexto econômico bem elevado, né? Não é uma construção tão barata, mas que ela se torna um pouco mais viável com a utilização da viga vagão. E o melhor, fazendo com que essa estrutura ela consiga
vencer uma quantidade maior de vãos. E por último, eu trouxe o pré-dimensionamento, que o pré-dimensionamento de estruturas vagonadas ele pode ser feito através de dois métodos, né? Através de fórmulas empíricas e gráficos. A maneira utilizada para esse pré-dimensionamento foi a de gráfico. Esse gráfico ele foi tirado do livro do Yopanan Rebelo, A Concepção Estrutural e Arquitetura. E nesse pré-dimensionamento, eu supus que a viga ela foi projetada para vencer um vão no valor de 18 metros. Aí eu gostaria de saber qual a altura dessa viga, né? Então, de acordo com o gráfico, o encontro das ligações com o vão de 18 metros, o encontro desse vão, dessa ligação desse vão com a altura aqui no gráfico, apresenta uma altura entre 0,65 metros e 1,1 metros. Ou seja, para um vão de 18 metros de comprimento, utiliza-se uma viga que esteja entre 0,65 e 1,1 metros. E no caso em questão aqui, eu escolhi o valor de 0,90 metros. Então você percebe mais uma vez que para vencer um vão bem grande, a altura da viga ela é bem menor em relação às convencionais. E com isso, a gente pode concluir, né, que a viga vagão ela é um sistema estrutural bem versátil e vantajoso em relação à viga convencional. E quando ele é aplicado corretamente em obras arquitetônicas e de engenharia, desempenha um papel bem interessante, porque é uma estrutura que deve ser utilizada de forma aparente, dando ar mais rústico, né, e singular para o ambiente. E sua viabilidade econômica ela é muito proveitosa devido a essa possibilidade de vencer grandes vãos. E é isso, eu espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido, né, sobre a viga vagão. Eu gostei muito de pesquisar sobre esse assunto, não conhecia e fiquei bem intrigada e bem feliz de ter conhecido esse sistema. Até mais!